sentir a presença do Senhor quando nós vemos um louvor como esse. Mas vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo 71. Salmo 71. Amém, amados? Salmo 71. Apesar de serem 24 versículos, mas a gente não cansa de ler a palavra de Deus. Muito bonito ele. Vamos ler. É um salmo, mais um dos 73 salmos de Davi, escrito quando ele estava já com a idade madura, já na terceira idade. Então é um salmo onde nós podemos tirar a experiência de vida que Davi tinha, e quando associamos isso à sua intimidade com Deus, à sua comunhão com Deus, à sua vida com Deus, aí a coisa fica ainda mais bonita e mais bem incrementada para o nosso viver espiritual. Diz assim: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam junto, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que me procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheço o seu número. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu me tens feito ver muitos males e angústias. Me darás ainda vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó Deus.
cantar-te-ei com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Amém. Coisa linda, né? Muito bem. Nós temos até mesmo preconceitos internos mesmo, medo, angústias, à medida que o tempo vai se passando, à medida que nós vamos tomando uma idade madura, algumas condições acontecem internamente em nós, alguns de forma mais visível, declarada, outros de uma maneira mais retraída, mais tímida. Uns tentam lutar contra o processo natural da idade madura, com alguns recursos que são aqui da terra e que podem, inclusive, por alguns instantes, disfarçar um pouquinho ou ajudar. E, inclusive, isto também é muito bom, faz bem para a saúde emocional. À medida que a idade vai chegando, que nós vamos nos tornando maduros, também nós vamos nos avaliando melhor, a tendência a cometer falhas também é bem menor, porque a vida vai passando e deixando experiências, deixando marcas, que às vezes não são marcas muito boas e que precisam serem cicatrizadas, mas não é uma condição muito simples, porque são marcas de machucados. Também as marcas boas, os grandes dias na nossa vida, nós vamos deixando. Uns se tornam saudosistas, outros repetitivos, cada um tem uma reação. Aí, quando eu estava estudando este texto deste salmo, inclusive numa prova da faculdade teológica, este salmo aqui, ele foi eu tive que estudar para poder fazer um trabalho, vamos dizer assim. E, inclusive, no dia, até mesmo a doutora Genilda, ela ministrou um curso sobre células, por ser embriologista, sobre o processo de envelhecimento das nossas células, do nosso organismo, a dificuldade de recomposição que ela vai adquirindo, que elas vão adquirindo, e foi explicando para nós o que isto vai acontecendo de forma física. Mas quando nós olhamos de forma espiritual, as nossas células, elas se multiplicam ainda mais, ao invés do processo natural de serem menos, espiritualmente elas são multiplicadas de uma forma muito grande, porque nós temos experiência com Deus. E o nosso louvor não deve parar de forma alguma, é muito pelo contrário, ele tem que ser ainda mais contundente, mais convicto, mais seguro. E quando eu comecei a observar este salmo escrito por Davi, de forma profética, porque ainda Abisagê não tinha sido contratada pelos súditos para aquecer Davi, para ele dormir melhor. Ele estava no final do seu reinado, e uma das maiores lutas que ele tinha passado, e que esta pode ter certeza que fez marcas bem profundas em Davi, foi com Absalão, o seu próprio filho, que quis o seu lugar,
e uniu-se a amigos e homens que Davi tinha ajudado para tentarem tomar a cadeira de Davi. Davi precisou fugir do palácio, o lugar que era dele, e refugiar-se para não ser morto pelo próprio filho. Alguns salmos, como o 3 e o 4, ele escreveu exatamente neste momento, e que um dos versos mais bonitos diz: em paz deitarei e dormirei, porque o Senhor me dá segurança. Mas imaginem a angústia do pai, fugindo do próprio filho. Já tinha Salomão, as coisas já estavam pré-definidas por Deus, e as intenções do coração de Davi, guiadas pelo Espírito, também já haviam sido elaboradas, e provavelmente ele pega a caneta para escrever esse salmo, e ele já inicia dizendo: Senhor, eu confio em Ti, e por eu confiar em Ti, eu sei que eu nunca serei confundido, nunca vou ser decepcionado por acreditar no Senhor. Venha o que vier, eu acredito no Senhor e não fico confundido, inseguro e perdido. Existem pessoas que, quando as lutas surgem em volta dele e as pressões da luta começam a ser fortes, ele fica confuso e procurando a fé. E onde está que ele possa se socorrer? Irmãos também, que já tiveram grandes experiências com Deus, de grandes vitórias, se perdem em meio a uma dificuldade momentânea e não sabem qual a posição tomar. Mas Davi fala totalmente ao contrário: Senhor, eu confio em Ti, e que eu nunca seja confundido por confiar em Ti, que eu nunca me perca por estar confiando no Senhor. Há um tempo atrás que talvez eu era um pouco mais crente, e quase todas as manhãs eu ia orar no Parque São Lucas, no setor 17. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu não conseguia orar para ouvir a irmã Lídia orando, porque eu ficava encantado de ver a forma com que ela orava. E uma das coisas que mais me marcou, porque também ela nos ensinava, e com os puxões de orelha que doíam muito, mas eu agradeço a Deus por isso. Um dos versículos que ela mais gritava, quando a gente, inclusive, dizia alguma coisa sobre promessa de Deus, ela dizia: toda boa dádiva que vem do Pai das luzes, com ela não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, Deus não deixa ninguém confundido no que diz e no que fala, e nem esperando a mercê de se decepcionar. Ele disse e falou, o tempo acertado chega e ele confirma aquilo que disse. E nós vemos um homem que passou por grandes angústias, adversidades, tinha tudo para estar depressivo, melancólico, sem expectativa, mas ele dizia: olha, mesmo já estando com uma idade experiente, mesmo já não tendo a mesma força física para as grandes batalhas que ele foi um grande vencedor, ainda tendo uns inimigos em volta dele, sofrendo as angústias das lutas do dia a dia, ele continuava com a fé inabalável: eu confio no Senhor, e esse não me deixará confuso de maneira alguma. Segura firme o que o Senhor te prometeu, porque o que quer que tenha sido o que Ele prometeu, já está elaborado por Ele de no cumprimento. E Deus vai te dar direções objetivas, seguras e
ser concretas e não vai te deixar com a mente confusa de maneira alguma. Davi dizia isso. Ainda passava por momentos de injustiça, confiava que o Senhor era a sua morada forte. Os homens ainda eram maus e perseguiam Davi. E uma das outras coisas que me chama a atenção aqui, ele dizia assim: Senhor, os meus inimigos falam contra mim, unem-se e ficam dizendo: Deus o desamparou, e agora o que ele vai fazer? Este problema é sério. Provavelmente ele escreveu o Salmo 70 e o 71 junto. No 71, no 70, a angústia de Davi era tanta que ele já gritava: apressa-te, Senhor. Nós até brincamos que vamos sair do Salmo 40, que é esperei com paciência no Senhor, e vamos correr para os 70, em gritar: apressa-te, vem logo, Deus, em fazer logo o que eu quero que o Senhor faça. Isso aí é de crente mesmo. Mas aqui, Davi demonstra que estava confiando no Senhor, não ficaria confundido, ou até dizia que eu não seja confundido, por estar confiando no Senhor. Os inimigos de Davi uniram-se, achando que ele tinha perdido as forças, que ele seria vencido pelo cansaço. Juntos, eles continuavam a falar mal de Davi e a tramarem: vamos persegui-lo, vamos prendê-lo, porque Deus agora não vai livrá-lo, não tem para onde ir. Parece uma coisa repetitiva, mas não é, irmão. Deus nos deixa sem nenhum recurso nosso, para que os recursos impossíveis dele venham e façam a diferença na nossa vitória. Acharam que não tinha quem protegesse Davi. Você já não se sentiu assim, sozinho? Desamparado? E com a percepção, ou a sensação, ou até o testemunho do Espírito Santo de Deus dentro de ti, de que estão todos em pé para aplaudirem a tua queda, ou para verem o que vai acontecer contigo, porque é o que acontece. As pessoas ficam à distância, olhando, admirando e tentando imaginar o que ele vai fazer agora. Era o que Davi estava dizendo: Senhor, falam de mim, se unem para me perseguir, querem me prender, porque acham que eu estou desamparado, que o Senhor Deus não vai me livrar. Não fique longe de mim. Apressa-te, Senhor, em me ajudar. Ao mesmo tempo, olha a beleza da confiança e da sinceridade de demonstrar a Deus o que estava sentindo de verdade. Ao mesmo tempo ele dizia: eu vou esperar no Senhor continuamente e vou continuar louvando cada vez mais. Segurança, irmão. O coral canta assim: vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. O título do hino é Segurança, é o 375 do cantor cristão. E o coro diz assim: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Davi, ele ia, parecia que oscilava, parecia que estava em cima de uma prancha que oscilava. Eu confio
filho, depois mostrava, olha Deus o que está acontecendo, estão achando que vão me matar de uma vez, depois ele dizia, mas eu continuo louvando, depois ele voltava, Deus me socorre, apressa-te, depois ele dizia, eu vou continuar adorando. Somos humanos, irmãos, e podemos passar por momentos difíceis, e sermos confrontados na nossa fé, mas o bonito é ter coragem de assumir isso, e principalmente diante de Deus, mesmo que em alguns instantes a fé esteja abalada, automaticamente tirar o louvor, a adoração e a certeza em meio a esta angústia, porque o Senhor vai dar vitória de forma definitiva. E é o que Davi fazia. Eu vou esperar e vou continuar louvando. Provavelmente o irmão que escreveu, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Ele leu aqui, a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça. Enquanto pensavam que Davi iria morrer no cárcere, preso por eles, desamparado, que Deus não iria livrá-lo, ele continuava louvando e dizendo, eu vou cantar o hino da vitória, eu vou dizer, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! Que coisa linda! Achavam que Davi, por estar com a idade madura, não tinha mais a força, o vigor físico de um jovem. Claro que não. É o processo natural. Porém, Isaías diz assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não sentirão fadiga. Davi dizia assim, quando menos esperarem, o Senhor me dá força, e eu saio na tua força, fazendo menção da tua justiça, porque eu aprendi desde a minha mocidade, e eu tenho falado que o Senhor Deus faz milagres. Então agora também, de cabelos brancos, eu continuo acreditando que o Senhor é a minha força de geração em geração, e que o poder do Senhor vai ser visto pelos meus inimigos. Aleluia. Lá onde minha mãe faz o tratamento, eu estava conversando com uma atendente de exames. Ela disse assim para mim, pastor, entram pessoas aqui de todas as idades, acima de 18 anos, com essa enfermidade. Eu atendi uma senhorinha de 92 anos. Ela fez a quimioterapia, fez a radioterapia e saiu feliz daqui, continua vivo. Não entregou os pontos. Mas às vezes chegam pessoas na faixa etária de 18, 20, 25 anos, morrem porque desistem no meio do tratamento, porque entregam os pontos. Irmã, a senhora, minha querida, aí atrás da Miriam, eu não sei o seu nome, levante a mãozinha, isso, faça assim, eu quero isso. Deus me mostra o formato de uma lâmpada forte, percorrendo toda a cabeça da senhora, da testa para cima, toda a cabeça da senhora. Hoje é dia de vitória para esta região que eu estou dizendo. Tu tem sentido muita dor ultimamente na cabeça,
muita sensação de tontura, muitas pontadas. Mas hoje o Senhor Jeová chegou com mão forte e atuou, desobstruindo as veias aí por dentro e concedendo um grande livramento na tua pressão intracraniana. Tudo isso, irmão, é provocado pelas lutas que tu tens passado. E está te acontecendo uma coisa engraçada. Parece que quanto mais Deus promete te dar vitória, mais o inimigo se levanta para dizer que não vai acontecer nada. E tu estás com o emocional abalado, provocando dor de cabeça, sensação de formigamento, uma canseira fora do normal, um apetite desgovernado, ou então sem apetite nenhum. Mas nesta noite o Senhor Jeová chegou com cura, e Ele manda te dizer que a tua promessa está velada, zelada, guardada por Ele. O diabo não vai tocar e vai mudar a tua casa, porque Deus já ordenou isso. E tu voltarás ao templo para contar o testemunho, pagando voto, e o nome do Senhor Jeová será louvado. Aleluia! Canta na graça. Davi, ele dizia assim: Deus, a tua justiça, ela está muito alta. Além de tudo isso, quem é que pode ser comparado a ti ou ser semelhante a ti? Mesmo passando por males e angústias, eu sei que o Senhor ainda vai me dar vida e vai me tirar daqui. Nós não somos místicos e cremos na força do pensamento. Não, de forma alguma. Mas nós sabemos que nós temos hormônios no nosso organismo que eles fazem bem para as nossas emoções e que ajudam inclusive o nosso físico a ter mais força de reação contra bactérias e coisa do tipo. A confiança de Davi fazia com que ele se sentisse forte, mesmo estando com a idade madura, e seguro de que ele teria vida para ver a promessa de Deus na vida dele. Não entregava os pontos. É isso que acontece em termos lá no IBCC. A senhorinha de 92 anos, ela tinha força, sentimentos bons, e acreditava que teria condições de passar por aquela intervenção, até mesmo bem perigosa e forte, e foi adquirindo, o físico dela foi adquirindo reagentes para expulsar células cancerígenas. Os outros mais novos não tiveram força, foram entregando os pontos e acaba que fica a mercê. Davi, ele tinha, vamos dizer assim, sem cometer uma heresia, irmão, entenda bem a aplicação, pensamento positivo. Eu acho que ele estava como Paulo: posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Paulo disse isso porque anteriormente ele falou: eu sei passar por momentos bons, eu sei passar por necessidades, porque eu posso tudo estando no Senhor. Ele me fortalece nos momentos bons, me fortalece nos momentos maus. Eu tiro força da angústia e saio vitorioso do outro lado. Davi fazia isso nesse momento. No 118 ele disse assim: eu não morrerei, mas verei a mão de Deus na minha vida. Existem momentos que até eu já vi crente pedindo oração, dizendo que ia morrer, não ia aguentar mais. Ele mesmo fica atraindo o que
que é negativo para ele. Ao invés de, no nome de Jesus, declarar a vitória, Davi dizia: o Senhor vai aumentar a minha grandeza, Ele vai me tirar desse abismo, Ele novamente vai vir me consolar.